Olá, aluno, explica aí mais uma questão EXP Resolve com a professora de Biologia, a professora Milena, tá? Continuando as questões sobre programas de saúde. Então, a questão de 2010, uma questão bem interessante no que diz respeito para trabalharmos aqui uma revisão. Veja só o que temos aqui no comando. No comando não, no texto. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem viajar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. E aí, o que é que temos no comando? Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Então, vamos lá? O que a gente tem aqui? Vacina, soro, antibiótico, certo? E quais são as enfermidades aqui? Febre amarela, picada de uma cobra peçonhenta e leptospirose. Então, em relação às enfermidades, em relação às doenças, o que a gente sabe? Que febre amarela é uma doença causada por vírus, tudo bem? Então, o causador da doença é um vírus, mas ela usa um vetor, certo? E o vetor é um mosquito. O mesmo mosquito que transmite a dengue, tá? Que no caso, o Aedes aegypti, né? O mosquito que transmite dengue, que transmite o zika vírus, que transmite o vírus da chikungunya, certo? Isso se eu estiver falando de febre amarela urbana, tá, pessoal? Qual é o outro? Picada de cobra peçonhenta. Gente, o que é um bicho peçonhento? Peçonha é veneno, certo? Convém, né, deixar claro aqui o diferencial entre um animal venenoso e um animal peçonhento. O animal peçonhento, ele é venenoso e ele inocula o veneno. Ou seja, ele tem alguma estrutura que possa introduzir esse veneno, né, em outro indivíduo. Então, no caso das cobras, no caso da serpente, seriam os dentes. No caso do escorpião, seria o aguilhão, né? Nas aranhas seriam alguns pelos, enfim. Então, tem alguma estrutura para inocular esse veneno. Tranquilo? Então, lembrar que o veneno é uma toxina, né, que tem múltiplas ações a depender da constituição dessa toxina. E a leptospirose, que é uma doença causada por bactéria, né? O agente causador é a leptóspira, né? Uma bactéria encontrada muito na urina dos ratos, certo? Já caiu umas 3, 4 vezes no Enem, gente, questão acerca de leptospirose, e a gente costuma muito relacionar com quem? Com os roedores e com os processos de quê? De enchentes, né? O que a gente sabe com relação às enchentes? Que quando não tem como escoar a água, não tem como drenar a água, essa água que corre pelos esgotos, pelas redes de esgoto, essa água pode vir à superfície, trazendo a leptóspira, e se a pessoa entrar em contato com essa água contaminada, e sobretudo se ela tiver alguma lesão, né, na pele, isso facilita a entrada da bactéria. Então, nós temos aqui 3 situações. Uma doença causada por vírus, né? A peçonha, o veneno e a leptospirose. E aí a questão quer saber, gente, em relação a esses processos aqui, em relação a essas medidas, o que seria adequado para cada um. Então, por exemplo, para a febre amarela, a gente vai usar o quê, gente? A gente vai usar uma vacina? A gente vai usar um soro? A gente vai usar um antibiótico? O que a gente vai usar? Então, vamos relembrar aqui, né, inicialmente, o que é vacina? Já comentei em questão anterior que a vacina, ela contém o antígeno, né, atenuado ou enfraquecido, né, enfraquecido significa dizer que o antígeno está vivo, mas ele não é capaz de desencadear a doença, ou o antígeno morto. Qual é o objetivo disso aqui? Prevenir, certo?
Então, o objetivo da vacina é fazer prevenção, gente. Lembrando que a vacina é uma estratégia de imunização ativa, né? Por que ativa? Porque o nosso organismo vai fabricar os próprios anticorpos, que a resposta dessa imunização é lenta, então não adianta vacinar hoje e esperar que a pessoa já esteja imune, é preciso que o organismo reconheça esse antígeno, sinalize, né? E passe a fabricar o quê? Os anticorpos, certo? Mas, uma vez isso acontecendo, ela é duradoura. E por que duradoura? Porque ela vai promover a memória imunológica. Ela vai ativar células do sistema imunológico, como os linfócitos B, linfócitos T, para, né, guardar em si a informação de como se prevenir contra aquele antígeno de uma maneira mais imediata, né? E como já disse, estimula a formação dos anticorpos. Tranquilo? Então, a vacina, nesse caso aqui, seria mais adequada para quê? Ela não tem uma ação preventiva? Então, ela seria mais indicada, gente, para a febre amarela, certo? Então, vacina, nesse caso aqui, para febre amarela. Então, tanto que quando a pessoa vai migrar, né, vai viajar para uma região que seja endêmica de febre amarela, recomenda-se que pelo menos 15 dias antes de viajar para aquele território, ela seja vacinada, ok? Soro. O que o soro faz, minha gente? O soro, ele já contém anticorpos prontos, certo? E específicos, ok? E esse soro, a ação dele, minha gente, é terapêutica. Então, é tratamento, ok? Então, aqui é preventiva e aqui é ação terapêutica. O que diferencia basicamente a vacina do soro? Vamos nessa? Aqui eu falei que a imunização é ativa. Aqui, a imunização é passiva. Passiva por quê? Porque o indivíduo não vai produzir anticorpos, ele vai receber anticorpos prontos, né, nessa solução. Tranquilo? A resposta aqui, portanto, é imediata, é uma resposta rápida, certo? Porém, ela é passageira. Então, vantagem, rápido, desvantagem, passageiro. Olha a diferença na vacina, ó. Desvantagem porque é lenta, vantagem porque ela é duradoura. Tá? Outra desvantagem é que, infelizmente, o soro não promove memória imunológica como a vacina promove. Certo? Então, dessas enfermidades aqui, o que poderia, né, dessa situação aqui, o que a gente poderia prevenir não, tratar com o soro? O veneno da cobra, gente. Então, a peçonha da serpente. Então, a pessoa, quando é picada por uma serpente, ela vai usar o quê? Um soro antiofídico, né? Certo? Aí tem o soro para cascavel, para jiboia. Aliás, jiboia é constritora, é uma serpente constritora, tá? Então, mais para cascavel, que é crotalos terríficos, para aquela que treme o guiso, certo? A cobra cipó, enfim. O antibiótico, que entra na última opção, pessoal, vou colocar aqui, ó, nesse cantinho, ATB é antibiótico, tá bom? O antibiótico é o quê? É um medicamento. Medicamento, né? É uma substância química, é uma droga, que vai, de alguma maneira, afetar, interferir no metabolismo da célula bacteriana, tá? Por exemplo, a penicilina, potente antibiótico que impede a formação da parede celular bacteriana, certo? Sem parede celular, essa bactéria naturalmente vai ficar desprotegida
E fica muito mais fácil para o sistema imunológico, né, destruir essa bactéria, seja mediante a ação de células fagocitárias, seja mediante a ação de anticorpos. Tudo bem? Então, o objetivo do antibiótico é tratamento, é tratar uma doença, tá? É terapêutico, então ele não tem ação preventiva como a vacina teria, certo? Então, colocando aqui nas situações, em relação à febre amarela, a gente já viu que é o quê? Ação preventiva através de uma vacina, que a peçonha do veneno, a gente vai resolver o problema aqui com um soro, e o antibiótico, né, nesse caso, vai ser usado no tratamento de uma pessoa que estiver, né, sendo acometida de leptospirose, tá certo? Então, ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou com medida de tratamento o quê, minha gente? Vamos lá? Vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico, caso essa pessoa seja picada por uma cobra, e o antibiótico, caso ela entre em contato com a Leptospira sp. Então, gabarito dessa questão, a alternativa é, certo? Prossigamos aí com as questões do EXP Resolve, né? Estamos resolvendo questões acerca de programas de saúde.